eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Abra a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3. Isso aqui está falando da corrupção, o mal que ia se lastrar nos últimos dias. No 8, mas a partir do 8. Só para a gente entender o que o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para falar isso com o irmão Timóteo. E diz assim no 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor todas me livrou, de todas. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. No versículo 8, nós lemos logo aqui, falando de Janes e Jambres, são os magos lá, que se opuseram a Moisés lá no Egito, contra Moisés. Aí o apóstolo Paulo lembra disso aqui: resistiram a Moisés. Assim também esses homens corruptos que iriam surgir nos últimos dias, resistem à verdade. Os homens, quando o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo, já está falando dos homens dos últimos dias. Teve lá, tem hoje, que resistem à verdade. Por isso fala assim também: estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, completamente fora da salvação. Eles resistem à verdade. Eles se opuseram a Moisés, assim do mesmo modo, esses homens resistem ao Evangelho. Resistem ao Evangelho. E resistir, quando a gente fala resistir ao Evangelho, a gente pensa logo naquelas pessoas que jamais não quer reunião, não quer vir à igreja, não quer vir congregar, não é isso? As pessoas que a gente fala não querem assunto com a gente, resiste, né? Mas não é isso só, tem que ser ampliado, amém? Tem que ser ampliado isso, porque senão a gente fica sempre no superficial, nas generalizações, mas tem que ser reto para nós, amém? Então resistir, para começar a gente resistir, eu não quero, aí quando a gente fala lá fora, a pessoa fala não quer, eu resistir, a pessoa falando o quê? Não quero, mas resistir também é não ceder, resistir também é não se deixar ser influenciado, não se deixar ser dominado, resistir também, amém? A verdade do Evangelho. Então o que significa? Não deixa a verdade, resiste à verdade, não deixa ela fazer a obra dela, e a Bíblia diz em Atos que o Espírito Santo é dado a quem obedece o Evangelho.
O Espírito Santo só é dado a quem obedece o Evangelho. E a Bíblia diz que, tendo escutado o Evangelho da verdade, tendo crido nele, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo entra em quem crê no Evangelho da verdade. Então quem crê de coração no Evangelho da verdade, já está obedecendo. Aí o Espírito Santo entra, que Jesus só dá o Espírito Santo para esses. Em Atos 5,32 diz que o Espírito Santo só é dado para quem obedece. Não é já 10 anos na santificação e depois recebe. Não, é quando obedece, porque a Bíblia diz, se não receber a palavra como criança, aí quando eu recebo como criança, já estou obedecendo. Já estou em obediência. Quando eu me coloco como dependente do Salvador, reconhecendo que preciso de um Salvador, e reconhecendo que eu preciso de um Salvador, que eu não sirvo para mim, aí ele me dá o Espírito Santo. Aí eu sou selado com o Espírito Santo, só para quem obedece. E esses homens não resistiram. Então o que acontece? Jamais aceita descer, quer ceder, descer e receber o Evangelho como criança. Eles resistem à verdade, não conseguem aceitar a doutrina, o negar a si mesmo, carregar a cruz, perdeu o controle de sua vida, não aceita, não cede, continua resistindo. Amém? Então, no versículo 9, não irão, porém, avante. Parece que está até bem, igual tem parece que está vivo, mas está morto. Não, porém, avante. Vai ser revelado, pode nem aceitar, mas vai ser revelado a mentira, o engano. E o que acontece? Vai enganando, sendo enganado, enganando os outros. O que é ser cristão? O que é ser cristão? É participar da reunião que é estabelecido pelo homem, quarta e domingo. Isso é ser cristão. Ser cristão é falar que está orando de manhã. Ser cristão é isso, ter uma Bíblia. Ser cristão não é isso. Ser cristão é o exemplo. Nós vimos não um cristão, nós vimos o Cristo. A vida dele sendo revelada 2000 anos atrás. Nós vimos o Cristo. Então os cristãos, ser cristãos é imitar Cristo. Coisa que, então, e o que acontece? E como eu vou vivendo, a verdade sendo revelada, a verdade sendo revelada, a verdade sendo revelada, só que ela não faz a obra dela na minha vida. Eu estou resistindo à verdade. Eu não estou cedendo. Eu não estou cedendo, eu estou resistindo ao Espírito Santo. Eu não estou permitindo ele fazer a obra na minha vida. A culpa é minha. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, mas e vai ser sempre revelado. É revelado porque o engano, porque o verdadeiro ele quer salvar. Ele quer salvar, em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus, irmão, é assim reto para mim. Já falei que eu tenho que ficar na vigilância o dia todo, senão eu peco, senão eu dou um falso testemunho, e depois quando se vê um pecado em mim, toda a confiança já era no local. Vai falar que eu sou igual a todos. Prestou atenção? Só que eu não brinco com o Senhor Jesus. Eu não posso trair Ele. Eu não posso blasfemar o caminho. Não posso. Ser cristão não é, tu é cristão, sou. Não, ser cristão é revelado com a vida. Jesus revelou com a vida. Amém? Senão eu estou resistindo à verdade.
A verdade está na Bíblia. Nós vimos Cristo, o exemplo dele, e vimos os apóstolos aqui, a história, os pais da igreja, como eles viveram. Quem não viver de acordo, é a mesma coisa, resistem à verdade do Evangelho. Está resistindo. E pensa que não, enganando sendo enganado. Não é falar que orou 8 horas por dia. Não. Na verdade, o cristão, ele vive em comunhão com o Senhor o dia todo. Não é se eu parei e fiquei orando. Eu andei em todos os lugares conectado com Ele. Isso é a verdadeira oração. Amém? Em nome de Jesus. Tem os que resistem. Amém? Que o apóstolo Paulo fala aqui, quem são esses homens. Sabe, porém, isso que nos últimos dias, no 3, fala logo nos últimos dias, dá uma olhada aí, a igreja morta. Quem escuta a verdade resiste, vai logo procurar outras palavras que agrade para tirar aquele facão da mente, que ficou perturbando, me acusando, e vai se distraindo, é engano, é distração, é tudo isso que sai daqui do homem corrupto, vai procurando palavras para dar uma amenizada, para massagear a carne, para tirar a espada. Mas em nome de Jesus, e só a Bíblia diz que os salvos é os que guarda, que não deixa o inimigo tirar. Amém? O apóstolo Paulo fala desses homens horrorosos que nos últimos dias, os que resistem à verdade, resistem, irmão. Resiste à verdade é o quê? A gente deita para ser operado no hospital, toma anestesia geral, fica à mercê lá, o médico faz o que quer, tira órgão, costura órgão, faz o que quer, ou não? E ninguém resiste porque está tirando o mal que tem aqui dentro. Jesus, com a palavra dele, está tirando o mal que tem dentro de nós. Não é para resistir, é para se entregar. Não é para resistir. Por que essa palavra hoje? Será por quê de novo? É porque tem gente resistindo à palavra, não está cedendo. Não está cedendo, não está abrindo o coração, não está se rendendo ao Espírito Santo, não aceita que precisava de um Salvador, não aceita que precisa desse Senhor para governar a vida, não entende. Olha o mundo como está, não é possível, que não dá para enxergar que o mundo precisa do Salvador e Senhor Jesus Cristo, e eu também precisava. Eu também precisava. Se tu acreditar, qualquer um acreditar que não precisa do Salvador, é por isso que ele vai dar o inferno de recompensa, porque é um absurdo. É um absurdo. As pessoas que os seres humanos se tornaram, não aceitar que precisa de um Salvador. O mundo de mal a pior. E o mundo, eu lembro do mundo, mas o mundo que Jesus falou foi todos. Todos. Não foi só aquele grupo que a gente olha. Não, no grupo nós estamos. Mas ele morreu para salvar todos. Então não é para resistir. Por isso que se não receber como criança, não entra. Se desarmar, tu já escuta obedecendo. Quando tu vê a luz, obedece a ele, dá o Espírito Santo. Viu por quê? Aí, como é que pode na última hora? Não é na última hora. O foco não é a última hora do ladrão da cruz. Não é na última hora, né? O foco é a última hora? Não. O foco é o que Jesus viu dentro dele. O foco é o que Jesus viu dentro dele. O ladrão ali conversando com Jesus. Mas o que ele falou para Jesus, Jesus esquadrinha dentro. Aí Jesus, quando ele abriu a boca, começou a falar com Jesus, e a minha verdade está saindo do íntimo dele. Ele está falando de coração.
Ele aqui na cruz está revelando que me ama de verdade. Hoje mesmo estará comigo. Oh. É a tua última hora. Pode ser hoje. Porque tem de gente que não vai virar o carnaval. O que tem de gente que vai ser enterrado antes. E Jesus nessa noite está dando chance a várias pessoas. E a palavra do Espírito Santo é: não resiste, se entrega. Amém? Não é para eles só não, para nós. E fala desses homens que resistem, mas a mudança, quando ele fala tu porém, quando ele fala para Timóteo, tu porém, aí já entrou, falou do santo. Tu porém, esses estão perdidos, mas tu porém, amém? Tu porém tens seguido a minha doutrina, amém? Tu porém tens seguido estilo de vida, a minha doutrina, a minha doutrina de Paulo era a doutrina de Cristo, não tinha outro assunto na doutrina de Paulo, só Jesus. Então ele está falando, tu porém, Timóteo, tu só sabe falar de Jesus igual a mim, tu só sabe falar do Salvador igual a mim, amém? Amém ou não amém? Modo de viver, o estilo de vida, a minha doutrina e o modo de viver andam juntos. Modo de viver está totalmente de acordo com o que Paulo ensinava. Falava de Jesus, mas andava como Jesus. Tu, porém, tem feito a mesma coisa, Timóteo. Amém? Então nós vemos, quem resiste agora está falando de quem não resiste, como vive. Amém? Tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção. O que é intenção? Intenção, você sabe, Timóteo, e tu tens seguido, que o meu coração, o que eu desejo é anunciar Jesus, a salvação de Jesus, o amor de Jesus. A minha intenção é salvar a alma para Jesus e levar para o céu. A minha intenção é essa. Então tu vai vendo se tu se enquadra aí, porque senão tu faz parte dos que resistem. Amém? Essa é a verdade, porque fala dos que resistem, agora está falando de quem não resiste, como vive, a doutrina que prega é Jesus. A vida revela a doutrina, o que falava, vivia. Intenção, só salvar almas, só edificar vidas, só fortalecer para levar para o céu, só preocupação para salvar a alma. A intenção é essa. Eu quero me reunir para salvar a alma, eu quero encontrar alguém para salvar a alma, eu quero salvar a alma, eu quero edificar a vida espiritual do meu irmão, eu quero usar palavras para fortalecer espiritualmente. Intenção, não, nada da carne, é isso aqui. Amém? Fé na palavra. A palavra me governa de fé em fé, que foi ele que escreveu. Nós não andamos mais por vista, andamos por fé. Fé, o mundo invisível, as regiões celestiais me domina. Você também, Timóteo. Amém? Nossa vida está pautada na palavra. Amém? Então, tu, porém, por enquanto é você, ou o que foi dito antes. Amém? O que Paulo viveu, Timóteo também. O que Jesus viveu, Paulo viveu. O que Paulo viveu, Timóteo também. Porque o mesmo Jesus de Paulo era o Jesus de Timóteo. O espírito que governava Paulo era o espírito que governava Timóteo. E o espírito que governava eles, que gerou Jesus, é o mesmo espírito que está na igreja. Amém. Nessas palavras, para não resistir ele, abrir o coração e sentir a transformação. Não é uma melhora não, é radical. Amém?
em nome do Senhor Jesus. Amor, longanimidade, intenção, fé, longanimidade. A longanimidade dele capacitava ele para sofrer tudo que sofreu e persistir em salvar as almas. Amém? Amor, paciência, perseguições e aflições tais, perseguições e aflições. Aqui tu, porém, sofreu também. Timóteo foi preso, depois foi solto, passou tudo que o mestre dele ensinou, tudo, porque faz parte do cristianismo. Agora aquela turma que resiste ao evangelho, não sofre não, irmão. É aplaudido, é glorificado, fica em paz, fica tudo bem, mas os verdadeiros sofrem pela causa de Cristo. Então já eu vou ver se eu sou os que resistem ou se eu faço parte, porque os que fazem parte, tu porém, sofrem. Amém? Quantas perseguições sofri, agora Timóteo, e o Senhor me livrou de todas. Fica tranquilo, Ele está contigo, Ele livra, isso aqui é para encorajar Timóteo. O Senhor me livrou de todas, fica tranquilo, quem está contigo te livra de todas, e te livra de todas, te livra até da morte, mas às vezes te livra te matando, também é verdade, também livra matando, amém? Que beleza, ele deixou matar João Batista, livrou João Batista. Ele livra matando às vezes, amém? Aqui livrou de todas. Quando eu pensei que ia morrer, não morri, porque ele me livrou. Mas teve uma vez que ele mesmo falou, estou indo embora. Ele falou que eu vou morrer. Então ele também estava livrando Paulo, quando matou. Amém? Não deixou que me livrou, me deu força para eu não pecar contra ele. Amém? Graças a Deus. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que não resistir à verdade, viver a vida piedosa como Cristo quer, vai sofrer. Vai sofrer, faz parte. Mas os que resistem não passam por isso não, irmão. Fica sendo falado mal deles, ou então os que dão só superficial, não se aprofunda, não tem verdade no íntimo, na verdade não domina eles não abrem o coração para a verdade fazer a obra, que não seja nenhum de nós, vamos brincar com isso não. Ser cristão não é frequentar uma reunião, ser cristão não é ter Bíblia e falar para os outros que superficialmente que Jesus morreu por nós. Não é que Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós, nos deu uma vida eterna e essa vida tem que ser revelada em nós. Aqui, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção. Isso tudo era manifestado no apóstolo Paulo. Aconteceu a mesma coisa com Timóteo. A minha doutrina só fala de Jesus. Meu estilo de viver, a vida eterna manifestado na minha vida. Intenção, só quero glorificar Jesus com a salvação dele. Isso governa o verdadeiro cristão. Não precisa ninguém ser um apóstolo Paulo, mas arde no coração, tem que falar da salvação, não consegue ficar calado. Não consegue. E não espera os outros virem. Jesus, quando chegou, falou: venha, vinde, mas depois falou: vai. O verdadeiro, Atos 5,32, anota aí, só recebe o Espírito Santo quem obedece, quem recebe a palavra como ele pede. Ninguém recebe o Espírito Santo se receber a palavra de qualquer jeito, ninguém. E quando recebe porque se desarmou, a Bíblia diz que é selado com o Espírito Santo. Aí quem entra? O Consolador, ajudador, capacitador. Aonde? Que esse ser que derrama
o amor de Deus em nossos corações. Onde não há resistência, o amor de Deus vai sendo derramado na alma pelo Espírito Santo. Aí sabe o que vai acontecer? 1 João 4,19 se concretiza. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele, Ele nos amou primeiro, está onde? Derramado no meu coração, senão eu não poderia amá-lo. Onde ocorreu isso? Não houve resistência. Que a resistência é nada mais, nada menos do que isso. Não ceder. Não se deixar ser influenciado. Não se deixar ser governado. E a Bíblia diz que os filhos, não há resistência com os filhos. São influenciados, guiados pelo Santo Espírito. Cederam. Não há mais resistência. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você se conhece. Tu, porém, tu se encaixa aqui, tu, porém, é isso aqui tua vida? Ou está resistindo? Para mim, todo culto é culto de libertação. E Ele é poderoso para despedaçar as cadeias. Ele é. A Bíblia diz que Ele abre cadeia fechada. Ele pode fazer tudo. Não tem nenhuma fortaleza que fique de pé quando alguém se desarma diante dele. Não tem. Ele faz a obra. Que seja essa realidade em nossas vidas. Que seja essa preocupação de nossas vidas. Se tu não se enquadrou, tu, porém, é porque está havendo resistência. O engano ainda domina. Que seja repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Não vai ser salvo, irmão. Quem frequenta a igreja, foi batizado, passou pelas águas, nada disso. Isso é tudo externo. Os salvos vivem piedosamente e ocorre na vida deles tudo que Jesus falou que ia ocorrer. Porque o plano dele não pode ser frustrado. O plano dele é que a gente passe por tudo que está aqui. Se não passar, eu estou fora do plano dele, estou resistindo. E a Bíblia diz que quem resiste, não obedece o Evangelho, está perdido. Quem quer isso aqui? Irmãos, eu tenho certeza que vocês veem mais notícia do que eu. O negócio está esquisito, irmão. Está piorando. Está piorando. Aí não é só cantar de boca não, está acontecendo, e pode ser na nossa geração. O rei está voltando. O rei está voltando e os dias são maus, a gente pode partir a qualquer momento. Qualquer momento ele, acabou a respiração. Aí o que vai valer é só o que a gente fez para ele. Amém? Que seja essa realidade em nossas vidas. Se o Senhor Jesus falou contigo que tu está resistindo, é para falar com Ele nessa noite. Não vou resistir mais em nome de Jesus. Eu vou me entregar para Ele. Porque fé em Jesus, sabe o que é? Eu não acredito mais em mim. Na verdade, eu me odeio. Eu acredito no Senhor. E se rende a Ele. Fé é você acreditar em algo, em um objeto, uma pessoa. A fé em Jesus o Senhor é tudo e eu não sou ninguém sem o Senhor. É isso, é se entregar e saber que está sob uma proteção. Amém? É em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.